noite. Hoje eu queria a compreensão de vocês, porque estamos com uma conexão diferente, né, via 4G. Então, espero que a conexão consiga continuar até o final do nosso encontro. Já fiz outras transmissões dessa maneira. Vou também pedir para que você aumente um pouco o seu som, porque está tudo hoje no quem sabe faz ao vivo, como se eu estivesse aí no teu centro espírita, como se eu estivesse aí na tua casa espírita, falando seu microfone e você tentando se conectar conosco. Porque a ideia é que a gente possa falar hoje sobre felicidade e pensar nas 3 exigências da felicidade. Então, eu queria que você ficasse conosco nesse Jesus e saúde mental. Só uma leve esperança em toda a vida, mais nada. Disfarça a angústia que é viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa e a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que sonhamos, árvore milagrosa que supomos, toda arreada, toda coberta de dourados pomos, existe sim, mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre apenas onde nós a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. A poesia que eu gosto de recitar, toda vez que lembro sobre felicidade, toda vez que lembro sobre ansiedade também, é a poesia de Vicente de Carvalho, muito famosa pelos seus últimos tercetos, em que ele faz um trocadilho entre os frutos e o verbo pôr. Os pomos, portanto, os frutos que estão na árvore, e o verbo pôr, que nós usamos para colocar algo. Muitas vezes nós pensamos a felicidade como sendo algo perfeito, algo, portanto, totalmente frondoso, toda arreada de dourados frutos. E não poderiam ser qualquer frutos, são frutos dourados. No entanto, a perspectiva que a gente precisa perceber em relação à felicidade é que ela também tem uma parcela de felicidade possível. Ao longo desse Jesus e saúde mental, nós já falamos sobre a perspectiva de 3 pré-requisitos, digamos assim, para podermos nos sentir felizes nessa felicidade possível. Não a felicidade ideal, essa felicidade total dos dourados pomos que estão deixando a árvore frondosa, que estão deixando a árvore maravilhosamente encoberta por esses frutos. Porque essa felicidade completa, na visão espiritista, é uma felicidade que vem com o tempo, com a nossa evolução. A felicidade completa, a felicidade perfeita, a felicidade ideal, portanto, é uma felicidade que é patrimônio dos espíritos puros, é patrimônio dos espíritos que estão no grau de evolução relativa para a qual os espíritos podem um dia chegar. Nós podemos um dia chegar. Então, a felicidade futura. Dessa felicidade ideal, dessa felicidade perfeita, nós certamente não saberíamos falar com total propriedade. E, às vezes, almejando atingir essa felicidade completa, que por enquanto ainda é uma felicidade utópica, nós esquecemos de viver uma felicidade possível nos dias de hoje. E essa felicidade possível, que seria, digamos assim, uma árvore não toda arreada, não toda encoberta de dourados pomos, mas uma felicidade que tem alguns frutos. E esses frutos não são tão dourados assim, nós temos a possibilidade de sentir no hoje. E essa possibilidade de sentir alguma coisa no hoje é perguntada por Allan Kardec em torno ali da questão 920, 921 e 922 de O Livro dos Espíritos, quando ele quer justamente saber qual a parcela, né? Qual o pré-requisito, o que é que nós precisamos fazer para poder sentir essa felicidade relativa ao grau da nossa perfeição aqui na Terra, agora,
nessa nossa existência. E os benfeitores vão dizer que, primeiro, é sim possível sentir essa felicidade relativa, então a gente vai usar aqui o termo felicidade possível, a nossa vibração, a nossa percepção, ao nosso estágio evolutivo, mas que para isso nós precisaríamos ter três pré-requisitos, digamos assim. Primeiro, a posse do necessário, quando pensamos do ponto de vista material, dizem os benfeitores. Então, separar o que é necessário do que é supérfluo já é um trabalho bastante importante, porque da posse do necessário, nós temos uma aptidão para sermos felizes dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações evolutivas, dentro das nossas questões reencarnatórias também, dos nossos dilemas reencarnatórios. A posse do necessário. Então, o trabalho de perceber o que é necessário é um trabalho importante e que a gente vai passar nessa reflexão de hoje, no quais são as três exigências da felicidade. E do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, os benfeitores vão dizer a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila, a fé no futuro e a posse do necessário seriam os três pré-requisitos, segundo essa parte do Livro dos Espíritos, para nós, espíritos imperfeitos, conseguirmos sentir uma felicidade possível aqui na Terra, durante a nossa existência, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações e com os nossos dilemas. Essa felicidade possível simbolizaria, na perspectiva de Vicente de Carvalho, a árvore que não é tão radiada assim, tão dourada, não é tão coberta de frutos, mas tem já alguns frutos. Somos, portanto, nós, né, que não temos uma colheita 100%, porque nossos frutos não são 100%, mas já temos algum fruto para podermos saborear na nossa existência, quer seja do ponto de vista material, quer seja do ponto de vista emocional. Para isso, eu queria pensar com vocês quais são as exigências, não dessa felicidade ideal, mas dessa felicidade possível que passa pela fé no futuro, pela consciência tranquila e pela posse do necessário. Perceber que nós temos o necessário do ponto de vista material para podermos ser felizes. Então, essas três exigências passam por três palavras que eu queria compartilhar com vocês. Tá? Primeiro, aprender a abrir mão. Aprender a abrir mão de algo tem a ver com renúncia. É uma exigência da felicidade possível. Se nós não aprendemos a abrir mão de algo, não aprendemos a renunciar, nós vamos fatalmente entrar numa sensação de desespero, numa sensação de muita angústia, mais do que às vezes o momento nos coloca, porque nós não estamos conseguindo abrir mão e daqui a pouco a gente vai tentar aprofundar. Segundo ponto, a segunda exigência, aprender a valorizar. Satisfação, portanto. Aprender a se satisfazer. E uma exigência acaba levando a outra, né? A exigência da renúncia acaba levando também a essa exigência de a gente valorizar o que a gente tem. Ou seja, aprender a abrir mão de algo que ficou no passado ou de algo que a gente imaginava para o nosso futuro, renunciar a algo que se foi, quer seja algo que se foi no passado ou uma projeção para o futuro que não pode mais acontecer, é um pré-requisito e também está vinculado a aprender a ficar mais satisfeito com o hoje, com o momento presente. Então, por isso que tem a ver com uma satisfação. E o terceiro ponto seria olhar para o futuro. Quando eu falo olhar para o futuro, não é ficar apegado a um futuro que foi projetado anteriormente, mas olhar para um futuro com uma perspectiva de saber mudar a rota.
tem a ver com superação. Renúncia, satisfação, superação. 3 exigências para que a gente possa sentir um pouco mais dessa felicidade possível nos dias de hoje. Renúncia, satisfação, superação. 3 coisas que estão profundamente atreladas umas às outras. Às vezes nós não conseguimos superar um problema, uma dificuldade, e olhar para um novo futuro justamente porque nós estamos apegados a um passado, não conseguimos renunciar àquilo que perdemos, àquilo que se foi, e porque ficamos apegados ao nosso passado, ficamos apegados a um futuro que foi projetado no nosso passado. Por exemplo, quando nós estamos diante de perdas, qualquer que seja, perdas físicas de pessoas queridas, perdas de posições sociais, perdas de emprego, qualquer que seja a perda, perda de um relacionamento, nós ficamos nesse duplo dilema. Ao mesmo tempo que ficamos, muitas vezes, aprisionados pelo passado que não está mais no presente, ou seja, o presente mudou porque houve uma perda. Então, a perda que aconteceu ontem, que aconteceu um minuto atrás, que aconteceu 10 minutos atrás, muda radicalmente, às vezes radicalmente, o nosso momento presente. Então, ao mudar o nosso momento presente, a gente já não tem mais o passado. E nós estamos vivenciando uma dor, uma melancolia. Mas o que muda também com essa perda é uma projeção do que a gente pensava para o futuro. Ou seja, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas idealizações, as nossas projeções para o futuro. Justamente porque o presente mudou e a gente não estava esperando, e quanto mais abrupto é uma perda, quanto mais abrupta é uma mudança em nossas vidas, mais também nos pega desprevenido. A gente fica sem chão, sem norte, porque a gente não estava antevendo. Às vezes era até óbvio que aquilo ia acontecer. Aí eu não estou falando de, digamos, de mortes propriamente ditas, mortes acidentais. Estou falando de outros tipos de perdas. Às vezes era óbvio que aquilo ia acontecer. Às vezes, por exemplo, uma empresa que ia mudando o cenário, que estava acontecendo várias demissões, e mais cedo ou mais tarde poderia acontecer conosco, mas às vezes a gente não consegue enxergar o óbvio, porque a nossa mente ela está meio que negando uma realidade, porque encarar essa realidade seria muito doloroso, seria muito doloroso. A realidade seria muito dolorosa. E aí, quando vem uma mudança muito abrupta, a gente se pega de surpresa com a perspectiva de fazer um novo futuro. O luto, portanto, a perda, portanto, não fala apenas de uma saudade do passado que não está no presente, mas fala também da saudade de um futuro que não vai mais poder ser construído daquela forma que a gente imaginava, justamente porque algo aconteceu no nosso passado que mudou radicalmente o nosso presente. E aí, abrir mão é fundamental. Uma postura de desapego é fundamental. Não significa ser totalmente desapegado, mas um pouco mais desapegado. E aí a palavra que eu acho muito interessante é renúncia. Renunciar. Aprender a renunciar para poder fazer uma modificação maior. Imagine o seguinte: uma comida, por mais que ela seja saborosa, por mais que ela seja boa, ela tem uma validade. Tudo na vida tem uma validade, pelo menos nessa nossa existência. Então, nessa felicidade possível, diante da nossa existência, a gente precisa aprender que as coisas têm um prazo de validade. Por quê? Porque a morte está posta como uma realidade necessária, uma realidade da vida.
me perguntaram uma vez: ô Léo, e você acha, era uma pessoa ateia, e me perguntou assim: ô Léo, você acha que existiria religião se não existisse a morte? Ele queria perguntar, ele queria dizer que a religião, na realidade, seria algo meio supérfluo, algo meio de ópio da humanidade, algo meio de ilusório da humanidade, para a humanidade se enganar em relação à morte, criar teorias em relação à morte para tentar driblar essa situação. Então, se a morte não existisse, essa religião também não seria necessária. Eu acho uma pergunta bastante pertinente, mas muito retórica, muito, sinceramente, inútil. Por quê? Porque existe a morte. Nós estamos postos diante da vida. Talvez, quando chegarmos num futuro em que a gente possa viver eternamente num corpo, né? Aí a gente possa rever e ver a utilidade dessa pergunta. Mas o fato é que existe a morte. Existe, portanto, a validade, o prazo de validade em tudo. O amor que a gente sente para com os nossos filhos dessa forma, o meu filho sendo Guilherme, a minha filha sendo Beatriz, meu filho tendo essas características, minha filha tendo aquelas, ou seja, nesta reencarnação tem um prazo de validade, porque depois da existência, na outra reencarnação ou na erraticidade, esse espírito que hoje eu conheço como Guilherme, que tem nesta existência 6 aninhos, essa menina que eu conheço como Beatriz, que tem nessa existência 9 aninhos, vai ser uma outra, né? Uma outra manifestação da personalidade, porque vai se mostrar o espírito em si. Então não vai necessariamente ser Leonardo. Então o amor não vai continuar da forma que ele está. Ele vai amadurecer, ele vai ampliar, ele vai mudar a fisionomia. Então tudo é nesse sentido que tudo tem um prazo de validade. A morte sendo um fato, né? A única fatalidade da vida biológica é a fatalidade da morte. É meio retórico e meio inútil a gente ficar pensando que a religião é um ópio do povo e achando que nós não precisamos de um ópio, ou seja, de algo que nos ajude a lidar com a realidade. Nós precisamos de algo que nos ajude a lidar com a realidade. Ainda bem que eu me apego, né, a esse ópio que não traz, digamos assim, um efeito de overdose e mata o meu corpo. Porque há outras pessoas que precisam, né, num estágio, preciso que eu digo assim, acabam recorrendo a outros tipos de ópio que acabam maltratando este corpo. Nessa perspectiva, mesmo quando nós temos a visão imortalista pela visão espírita, a gente também precisa se acostumar com a ideia da renúncia. Mesmo que a gente tenha uma visão imortalista com a doutrina espírita, a gente precisa ainda mais se acostumar com essa ideia de um prazo de validade. Porque, como falei, os nossos filhos não serão da mesma forma que a gente está acostumado hoje. Uma mensagem, e eu falava isso na minha cidade, eu estudei em um colégio em que os donos do colégio eram amigos de meus pais, que trabalhavam nesse colégio, eram amigos e funcionários, portanto, dos donos, e a filha deles veio a desencarnar muito jovem, e foi num acidente, foi numa morte, assim, inesperada, como se fala na flor da idade. E eles foram acometidos por uma tristeza profunda. Não tinham uma visão espiritista, pelo que eu saiba na época, mas Chico Xavier estava encarnado, né? Estava entre nós, fisicamente falando. E eles foram mais de uma vez até ao encontro de Chico Xavier e conseguiram, né, em algum momento, uma carta psicografada pela filha desencarnada através da psicografia de Chico Xavier. E nessa psicografia tinha vários elementos que
comprovavam assim a identidade da filha. E eles voltaram tão empolgados, assim, tão, inclusive, confortados, consolados e empolgados com a visão, digamos assim, do amor, né, que essa carta trouxe de consolação, que eles fizeram uma série de obras, inclusive obras sociais, né? Uma delas uma escola, perto da escola onde eu estudei, perto da escola, portanto, deles, eles fizeram uma outra escola pública com o nome da filha. E essa escola pública eles mantiveram durante um bom tempo, depois cederam para a administração do governo, e essa escola pública transformou a realidade de uma comunidade socialmente carente. Até hoje existe e todos têm uma gratidão enorme. Veja o trabalho aí de consolação que uma carta psicografada com essa autenticidade gerou. Mas, por mais que gere um trabalho de consolação, por mais que essa consolação faça com que nós e esses pais materializassem algo com o nome da filha, em memória da filha, por mais que em memória de alguém que se foi na presente reencarnação a gente faça várias coisas, em memória do fulano, é em memória. O fulano não estará conosco. Então, em algum modo, não estará conosco fisicamente, da forma que a gente gostaria. Estará conosco espiritualmente. Mas nós, mesmo aqueles que têm uma mediunidade ostensiva de perceber, de escutar, de psicografar, mesmo eles, né, falam que é diferente o contato com o encarnado. É como se o encarnado desse um aconchego diferente, que talvez tenha a ver com o próprio fluido vital, né? O próprio fluido vital que o encarnado está envolvido, que dá um aconchego diferente. E aí a gente vê a situação, o Chico Xavier com muito contato com a espiritualidade, através da sua mediunidade, tinha também, né, um gosto pelas sessões de materialização que outro médium chamado Peixotinho, né, conhecido como Peixotinho, fazia nas sessões mediúnicas. Mas como se ele tinha contato? Mas é porque talvez traga algo de diferente. A gente pode pensar também nas reuniões mediúnicas, que a gente chama de desobsessão, né? Ou em que há um diálogo. E o espírito obsessor, ele acaba psicofonizando pelo médium, e essa psicofonia acaba sendo muito útil, né? Pela questão anímica, energética, fluídica que se sente quando o espírito se comunica, porque é como se muitas das coisas da desobsessão já fossem feitas no mundo espiritual. Mas mesmo assim, as reuniões mediúnicas, elas continuam existindo e os benfeitores não, digamos assim, não propagam que fossem extintas, porque elas são benéficas para os encarnados, pelo aprendizado, mas também para os desencarnados que se comunicam. Mas, olha, ele podia receber a comunicação dos benfeitores no mundo espiritual. É possível. O benfeitor podia diminuir, digamos, grau vibratório e entrar em sintonia para poder aparecer, né, digamos, perispiritualmente para aquele espírito, mas mesmo assim há a reunião mediúnica, porque facilita essa comunicação com o benfeitor, mas também por causa desse, às vezes se fala um choque anímico, mas essa ajuda fluídica, né, que nós, enquanto encarnados, temos. Então, há alguma coisa na nossa constituição atual, que é espírito, perispírito e matéria, que nos dá alguma sensação de aconchego. Então, dessa maneira, por mais consolados que a gente esteja com a mensagem imortalista, algum tipo de abrir mão, algum tipo de renúncia a gente precisa fazer para poder superar e entrar na terceira exigência, que seria um passo posterior. Quando a gente renuncia àquela vontade de ter a pessoa fisicamente do nosso lado, de estar ao lado da pessoa, a gente
fica mais liberado para poder olhar para o presente. E aí imaginamos aí uma obra social, uma escola funcionando. A memória, mas começamos a dar a energia para a obra que está sendo feita. Então começamos a ficar satisfeitos, saciados pelo presente que está sendo construído, pela obra social, pelo trabalho que a gente está fazendo em memória. Como me disse uma pessoa, o filho também desencarnou de forma abrupta, todos eles espíritas, no caso já, e e desencarnou, né? Morreu num acidente de trânsito, né? Na estrada, e pegou trabalhando, ele estava trabalhando, trabalhava muito na estrada pela função que exercia, e ninguém esperava. E os familiares receberam comunicações, mas não foram as comunicações, digamos, do Chico Xavier, né? Não foi aquela comunicação com toda aquele grau de provas minuciosas, mas eles já eram espíritas também. E o que eles fizeram? Eles começaram a fazer um trabalho, e o pai, né, me disse, Léo, eu fiz durante vários anos, e foram acho que 8 anos por aí, ele fez um trabalho que o filho dele estava planejando fazer em uma cidade, porque o filho estava muitas vezes no interior e queria fazer esse trabalho no interior da cidade. O que é que os pais fizeram, especialmente o pai? Materializou em memória do filho. E essa materialização, ou seja, tentar concretizar algo que lembrasse o filho e pudesse também, e ele como espírita, percebeu comunicação de que o filho estava ajudando, né, nesse trabalho também, e estava ajudando o trabalho e sendo ajudado também pelo trabalho, porque é uma via de mão dupla. Ele conseguiu se sentir satisfeito com aquele trabalho que fez durante 8 anos. Até que em algum momento ele percebeu a necessidade de um outro trabalho numa cidade que ele já fazia, né, no centro espírita, que era um centro espírita que ele era muito vinculado antes da desencarnação do filho. Mas como eram cidades diferentes, ficava difícil de conciliar. Mas o chamamento acabou trazendo a perspectiva dele precisar, né, voltar a esse centro para dar uma continuidade em outra sede, etc. E como ele já estava, digamos assim, desapegado, ou seja, abrindo mão, renunciando, ele conseguiu ficar satisfeito para fazer uma nova obra social no interior e depois conseguiu olhar para o futuro e deslocar essa energia para outro local que ele também estava sendo chamado, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente precisa aprender a abrir mão, quer seja nessa perspectiva mais profunda de um luto, quer seja também nesse outro lado, é que a gente não consegue fazer tudo. A gente precisa aprender a renunciar, a abrir mão de algumas coisas, porque não dá. Né? Não dá para a gente fazer todo o trabalho. Ah, mas eu adoro tanto esse trabalho, mas agora você está com 3 outros. Não dá para fazer um quarto. Não... Enfim, você tem que, sabendo abrir mão de alguma coisa, se satisfazendo com o que você está fazendo no presente, e isso libera para um olhar futuro de superação. Numa outra comparação, eu falava que a comida tem um prazo de validade. Por mais que a gente coloque na geladeira, chega uma hora que a comida estraga. Você que tem, né, o hábito de cozinhar, enfim, todo mundo tem uma grande parte das pessoas, né, que tem uma casa que estão nos assistindo agora, tem a perspectiva de ter algum local de refrigeração, né, da comida. Então a gente tenta fazer alguma coisa para preservar o sabor da comida, porque a gente não dá para comer tudo e a gente tenta comer no futuro. A gente tenta preservar. Mas mesmo na geladeira, chega uma hora que a comida fica mofada. Não dá para você ficar para sempre, porque a geladeira não tem a temperatura tão baixa. Aí a gente inventou um local como um freezer, que tem uma temperatura mais baixa para conservar mais tempo.
mas também não dá para conservar eternamente todo tipo de alimento. Chega uma hora que vai acontecer algum problema na conservação. Então, mesmo na geladeira, a comida guardada cria mofo. E se você comer essa comida mofada, porque não é um mofo comestível, você vai o quê? Passar mal. Você não vai ficar satisfeito com a comida no futuro, quando você for comer, você vai passar mal. Então, é a mesma coisa com os fatos da vida. Por mais que a gente esteja querendo reter a comida que nos saciou tanto, o fato da vida que nos alegrou tanto na geladeira emocional, uma hora essa comida vai criar mofo dentro de nós. E a gente vai ter má digestão. Não vai conseguir ficar satisfeito com nada, porque a gente vai estar passando mal emocionalmente falando, porque estamos mofados, estamos ligados ao mofo, que é a retenção de um passado constantemente, mesmo que seja em memória, a memória nos leva a um futuro. Fazer algo em memória nos leva a dar espaço na nossa geladeira emocional para outros alimentos serem conservados, para outras vidas serem cultivadas, para outras realidades serem postas dentro de nós. Então, passado, presente e futuro acabam se integrando de forma harmônica, um ajudando ao outro, nessa perspectiva de olhar para o futuro. E aí, a imortalidade faz com que a gente olhe para o futuro. Quando a imortalidade, a perspectiva imortalista, quando a perspectiva da reencarnação faz com que a gente aprenda a renunciar para se satisfazer com o presente, a gente vai conseguir olhar para o futuro com a perspectiva de que, sim, um dia nós voltaremos a estar juntos. Mas estaremos juntos completamente modificados, porque nem a pessoa, nem você mesmo. A realidade não vai ser a mesma. Certamente será melhor se nós ficarmos vinculados a essa mobilidade. Renúncia talvez seja a exigência mais importante da felicidade, para a gente aprender que algumas coisas são supérfluas, outras são essenciais. Para a gente aprender que há um fluxo da vida. Não é à toa que um dos livros mais bonitos e mais impactantes também, porque a gente não está acostumado com essa renúncia, é o livro dentro da literatura espírita chamado Renúncia, de Emmanuel, através de Chico Xavier, que já foi enaltecido hoje a sua mediunidade. Renúncia conta a história daquela mulher que, vinculada a um grupo de espíritos, especialmente a um, ela retorna à existência corpórea, para mais uma tentativa de a evolução dela ajudar na evolução daquele grupo, especialmente dessa pessoa em que ela tinha uma vinculação afetiva, amorosa de outras existências, mas ela acabou evoluindo muito mais espiritualmente e ele ficando na retaguarda. E ela já estava com a perspectiva de outros planetas, outras existências, outro patamar evolutivo. E ela então renuncia a essas felicidades para reencarnar. Mas quando ela reencarna na Terra, ela não fica apenas vinculada a se deter nele, Veja que como o ensinamento foi de uma renúncia, eles se reencontram, é um casal que percebe a amorosidade entre si, mas eles não estão destinados, nessa existência narrada pelo livro, a, digamos, formarem uma família nos moldes convencionais do marido, da mulher, dos filhos. Porque esse espírito que vem, essa mulher que vem e reencarna, ela acaba entrando numa perspectiva de missão bem maior, porque não era só para ele, era ele também. Porque se ele acaba não aproveitando tudo o que ela tem para oferecer na sua evolução, outros espíritos conseguiriam, né,
teria uma possibilidade de aprender com ela. Ou seja, se esse espírito ficasse na teimosia de querer conservar um passado entre os dois, que já não podia mais ser o hoje, porque eles não tinham a possibilidade de ser a vida do casal convencional. Eles tinham uma perspectiva de outra forma de existência. E se ele ficasse apegado, ela poderia continuar a existência, né, ajudando outras pessoas, e não seria uma reencarnação, digamos, com pouca utilidade. Ao contrário, a utilidade que o livro narra, e eu não vou contar todos, para que você possa ter o desejo de reler, né? Como eu próprio fiquei agora com vontade de reler o livro Renúncia, porque é uma palavra fora de moda. As pessoas não querem mais renunciar. Nós não queremos mais renunciar. Aprendemos que para ser felizes, nós precisamos pensar em nós. Precisamos esquecer, né, os outros e pensar na nossa felicidade. Um grande engodo, um grande erro. Porque quando nós construímos uma felicidade excessivamente egoísta, egotista, a felicidade não vem, porque nós ficamos mofados com o nosso egoísmo, mofados querendo reter as pessoas ao nosso redor em tudo, e não aprendemos a ter um olhar para o fluxo da vida. Tudo na vida tem um fluxo, e as pessoas também terão um fluxo. As existências que passarem por nós terão um fluxo. Como professor, a gente vê isso. Aquele aluno que a gente queria ter contato, mas ele só está por nós como passagem. Os filhos também estarão conosco como passagem. Curiosamente, eu estou falando isso numa sala, num quarto, na casa de minha mãe, né, um quarto de estudos na casa de minha mãe. Curiosamente, com a conformação dos móveis de quando a gente chegou aqui, eu tinha 12 anos mais ou menos, e lembrando desse fluxo da vida. Eu já não sou mais, né, o Leonardo de 12 anos, que estive aqui estudando nesse quarto tantas vezes para passar no vestibular, ou no meu quarto atrás dessa porta. Mas eu posso entrar novamente aqui para outras atividades, para outros labores. A casa já está totalmente diferente, né? Não tinha todos esses quadros, não tinha todas essas mobílias. Porque o espaço vazio que nós deixamos, a minha mãe foi preenchendo com outras atividades, né? E ela se preenche muito com a atividade espírita, né? Foi quem realmente me legou de forma mais profunda a ideia da vivência espírita, não só na teoria, mas na ação. Presidente que foi de um centro espírita, dirigente mediúnica que foi, evangelizadora, dirigente de um DIG, ou seja, eu vi essa pessoa, né, essa mulher, né, essa esposa de meu pai se desdobrando muitas vezes para construir uma nova realidade. E aí a gente vai e eu estou com uma outra realidade. Não quer dizer que eu não tenha contato. Assim como eu, encarnadamente falando, venho e faço, por alguns motivos, viagens de incursões, como hoje, em algumas outras lives, no próprio Jesus e Saúde Mental, já fiz daqui, os filhos que se vão, os alunos que se vão, não se vão por completo, porque os vínculos de amor nos conectam, mas os vínculos de amor não nos devem reter no egoísmo que cria mofo. Eles nos conectam, mas o amor também deixa uma certa fluidez, porque ele aprende a renunciar, aprende a se satisfazer e olhar para superar. As três exigências da felicidade possível, que aprende a ver o necessário diante do supérfluo, que aprende a ter uma fé no futuro, olhar para o futuro, que aprende a ter uma consciência tranquila, passa também por esses três passos, né? Renúncia, ou seja, aprender a abrir mão, satisfação, ou seja, aprender a olhar para o presente e perceber que é isso mesmo o que a gente tem e que isso é capaz de saciar a nossa sede, basta que a gente mude
a perspectiva do olhar, e superação, que tem a ver com olhar para o futuro sem fixação em momentos do passado que foram bons, mas se foram. Foram maravilhosos, mas se foram. Quando a gente fizer isso, poderá aprender o que Vicente Carvalho nos disse. Só uma leve esperança em toda a vida, mais nada, disfarça a angústia que é viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a faz ansiosa e a deixa embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que sonhamos, a árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim. Mas nós nunca a encontramos porque ela está sempre apenas onde nós a pomos. Mas nós nunca a pomos onde nós estamos. Eu queria agradecer você por estar conosco mais uma terça-feira, dessa vez ao vivo, no improviso, mas com a boa vontade e o conteúdo cognitivo no 4G, mas graças a Deus que a gente pôde estar junto mais uma vez. Um grande abraço, até a próxima.